A maioria dos co-anfitriões Airbnb, pessoas que administram imóveis, vive afogada em atividades operacionais. Mas a verdade é que aqueles que realmente estão crescendo no mercado conseguiram dominar 3 áreas estratégicas que eu considero fundamentais se você está começando o seu negócio como co-anfitrião em 2026. Então fica comigo que esse vídeo pode te ajudar. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu quero te mostrar 3 áreas que são fundamentais hoje se você está querendo construir um negócio de aluguel de temporada. Bom, em primeiro lugar, a gente não pode negar que a operação tem um grande peso dentro do aluguel de temporada. Não vamos negar isso. Operação é algo fundamental para quem está administrando múltiplos imóveis, para quem é co-anfitrião em múltiplos imóveis. Mas não basta mais hoje em dia você dominar apenas essa área. E eu vou trazer 3 áreas aqui que, na minha visão, têm sido muito relevantes para pessoas que eu conheço, parceiros de mercado, pessoas que realmente estão desempenhando muito bem, tá? Então a gente tem aqui a área comercial, a gente tem a área de RM e a gente tem networking. Então, na minha visão, as pessoas que conseguem dominar essas 3 áreas e também entendendo, conseguindo construir uma operação que dá conta de múltiplos imóveis sem a pessoa ficar ali desesperada e consiga entregar estadias com qualidade, ela vai estar anos-luz de distância na frente de grande parte do mercado. E é sobre isso que eu quero conversar com você aqui hoje. E se você já aluga imóveis pelo Airbnb, Booking, se você é anfitrião ou co-anfitrião, não esquece de dar o seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal para receber sempre conteúdos como esse. Vamos lá, vamos falar primeiro de comercial. O co-anfitrião, ele vai ser remunerado de acordo com o que o portfólio dele rentabiliza. Ou seja, se os imóveis eles estiverem alugando bastante, se eles estiverem trazendo receitas, se forem imóveis muito procurados, ele vai ganhar dinheiro. Se esses imóveis não forem tão interessantes, ele vai sofrer, ele vai ter mais dificuldade. Então, a habilidade comercial, ela é importante para que você, que é co-anfitrião, consiga captar os melhores imóveis ali, consiga trabalhar com as pessoas que têm os melhores ativos, porque isso vai facilitar a sua vida depois na hora de você montar as suas estratégias. É claro, não estou dizendo aqui que um co-anfitrião não precisa se desenvolver, ser capaz de transformar imóveis que são medianos em estrelas aí das plataformas. Tudo bem, tudo isso é verdade, mas não dá para a gente fugir que a base de um aluguel de temporada lucrativo, eu já falo disso há muitos anos, né, que no nosso modelo de 5 camadas, o imóvel está sempre na base, ele é o principal fator aí de sucesso. Então, você ser capaz de ter um portfólio mais interessante vai fazer toda a diferença no seu negócio. E aí que eu tenho percebido ao longo dos últimos anos, tenho acompanhado vários anfitriões que estavam migrando para essa atividade, começavam ali com o seu imóvel, o imóvel da família, de repente começa a montar um pequeno negócio, é que muitos têm dificuldades na área comercial, têm dificuldades em definir qual é a sua oferta de serviços, o que eles vão colocar, quanto que eles vão cobrar, sem cobrar 15%, 20%, 25%, quando dá desconto, quando não dá. Então, que tipo de serviço ele pode incluir, como que ele pode cobrar, como que ele conduz uma reunião de negociação com o proprietário do imóvel. Muitos se veem em situações difíceis, por exemplo, quando tem que fazer essa apresentação e ali aquele proprietário começa a pedir descontos ou então ele começa a inventar desculpas para não tomar decisão e começa a enrolar ele ali durante muito tempo. Então, tem muita gente com dificuldade nesse segmento. Não é todo mundo, é claro que tem muita gente que são pessoas que têm ali um trato, já tem um networking melhor e tal, muitas vezes tem facilidade para captar. Eu diria ainda que tem muitos e muitos co-anfitriões, empresários dessa área que tiveram um crescimento praticamente só orgânico, somente ali por meio de indicações, de conhecidos, de clientes que vão trazendo e sem precisar investir muito nessa área comercial. Por quê? Porque essa ainda é uma grande demanda do nosso mercado, né? Ainda tem muita gente precisando desse tipo de serviço. Tem muito mais proprietário que tem um imóvel ali parado, às vezes à disposição, e que não quer cuidar dessa atividade do que aquele que quer se tornar anfitrião. Então, é o desejo. É assim, sei lá, acho que é o desejo de todo brasileiro, no final das contas, ter um imóvel ali gerando renda passiva e que não dê trabalho nenhum. Então, existe uma boa demanda. Agora, a situação vai se transformando, o mercado está se tornando mais sofisticado, tem mais gente entrando no mercado, mais empresas,
E a disputa pelos melhores imóveis é mais acirrada. Quando a gente está falando de qualquer imóvel ali, qualquer kitnet que apareceu, beleza, isso aparece. Agora, aqueles melhores imóveis que têm as melhores vistas, os maiores, os mais interessantes, eles são muito mais disputados. E é aí que as habilidades comerciais entram em cena. E muitos pequenos anfitriões que ainda estão migrando nessa atividade também têm dificuldade em entender onde ele conseguiria captar leads, né? O que são leads? São potenciais clientes, né? São potenciais consumidores ali daquele seu serviço. Então, muita gente não sabe exatamente onde vai conseguir captar leads. E tem muito lugar, né? Vamos lá, vamos pensar aqui. Você tem grupos de anfitriões, você tem as plataformas, por exemplo, o Airbnb hoje em dia já tem lá na plataforma uma plataforma de co-hosts e tal. Às vezes pode não ser a melhor coisa do mundo, mas tem lá também. Às vezes aparecem alguns pedidos lá. Você tem as indicações por meio da sua rede de relacionamento. Você tem redes sociais. Você tem Google. Você pode aparecer ali nos mecanismos de busca. Você tem YouTube, que é outra rede de busca. Você tem também, na verdade aqui a gente poderia tanto incluir um tráfego orgânico como um tráfego pago. Você tem o tráfego pago, você tem bater canela, que é bater canela, conversar aí com a galera nas portarias, nos prédios, né? Parcerias com corretores, imobiliárias, consultores e assim por diante. Enfim, tem muitas fontes, né? Se você estava em dúvida aí onde que você poderia buscar proprietários, tem muito lugar que você pode recorrer para poder encontrar. Então tem muita gente que já tem essa dificuldade. E como que eu abordo as pessoas, inclusive, é muito fácil você se tornar um chato e passar ali a querer oferecer para todo mundo qualquer tipo de serviço. Então, muito importante, se você está querendo abordar alguém, que você gere valor primeiro. Nas redes sociais, em geral, né, as pessoas às vezes querem vender algum serviço para a gente, chegam no direct, muitas vezes elas não têm uma abordagem de pensar em como gerar valor primeiro. E isso é muito importante num relacionamento que às vezes você está plantando para depois você lá poder colher. Mas beleza, então, habilidade comercial. A segunda questão, RM, tá? E o que é o tal do RM, né? Revenue Management. Seria gestão de receita ou gestão de faturamento. Se a gente fosse simplificar muito, seria ver com as estratégias de precificação, mas o RM não é só precificação, é também alocação de portfólio, a gente tem aqui portfólio, estratégia de calendário, enfim, estratégia de negociação, tem um monte de habilidades aqui que compreende o RM, mas o meu objetivo aqui não é ser teórico aqui em relação ao que é RM, o que não é, tem até livros aí, tenho livros aqui de RM, enfim, mas não vem ao caso. O que eu quero dizer é que, assim, os anfitriões, assim, em geral, e os co-anfitriões, e assustadoramente os co-anfitriões, ainda entendem muito pouco de precificação e de estratégias de como rentabilizar melhor um portfólio e determinados imóveis. Então, conceitos como precificação dinâmica, uso dos principais KPIs ali para você avaliar a saúde do seu portfólio, ter uma janela de preços para observação, tudo isso são coisas que ainda são muito obscuras para grande parte do nosso mercado. É natural, tudo bem, muita gente começou com aquele braço operacional, muita gente começa como co-anfitrião porque o cara já não tem mais como cuidar ali, fazer check-in, check-out, e aí ele está cansado disso, cuidar do profissional de limpeza, ele arranja uma pessoa, às vezes a pessoa entra nesse mercado para se tornar como anfitrião, não como uma pessoa que vai cuidar da estratégia, dos investimentos, de rentabilizar aquele portfólio, muitas vezes essa pessoa começa ali como um faz tudo ali, que está cuidando ali da operação do imóvel. Então, a gente vê mais o caminho da pessoa começar na operação e ela vir, né, para a parte mais analítica ou para uma parte mais tática do que o contrário. Então, muitas vezes esse cara ele começou lá na operação, ele estava ali
na rua, né, trocando, cuidando da limpeza. Então é natural que muitos tenham dificuldade, mas isso é essencial, porque a diferença entre um imóvel que performa muito bem e que gera lucro e gera receita ali para o proprietário e aquele que não performa bem depende diretamente da qualidade do serviço que é prestado por esses co-anfitriões. E olha, eu já vi muito, já recebi nos meus programas de mentoria, muitos anfitriões que estavam desistindo da sua empresa de aluguel de temporada, do seu co-anfitrião, porque não estavam sendo capazes de entregar bons resultados. E outra coisa, é muito diferente você administrar um portfólio com 2, 3 imóveis de você administrar 30, 40, 150. Os desafios de gerir um portfólio maior são maiores, significativamente maiores. Então, os perfis dos imóveis são múltiplos, você passa a ter que acompanhar diferentes situações, entender da realidade de cada imóvel, então é muito mais difícil para uma empresa grande, às vezes, operar e rentabilizar bem 150 propriedades do que seria para o proprietário ali administrando seu próprio imóvel e conhecendo com todo o detalhe possível as pequenas diferenças que ele consegue ali fazer naquele portfólio. Claro que o grande às vezes tem mais ferramenta, às vezes ele vai ter mais dados, vai ter mais equipe, mas pelo que eu conheço, né, de empresas que vão, desde pequenas empresas que administram 2, 3 imóveis, até grandes administradoras que administram mais de 1.000 imóveis em carteira, conheço administradores de todo o Brasil, a realidade é que muita gente ainda tem dificuldade no acompanhamento do portfólio. Entender, por exemplo, quer ver uma conversa que a gente teve outro dia, eu estava conversando estava participando do planejamento do ano da empresa de um parceiro meu, também faz parte ali do nosso mastermind, também presta serviço para mim de administração também, o Luciano, e a gente estava batendo esse papo sobre como os perfis de proprietários podem ser diferentes. E eu lembro que eu falei para o Luciano, eu falei, olha, Luciano, até determinada data, esse meu imóvel aqui, ele estava sendo apenas como um investimento, esse imóvel aqui não estava sendo utilizado para pagar a conta. Agora, a partir desse mês, ele vai ser pagar a conta. Então, muda um pouco o perfil de como você está administrando essa propriedade. E aquilo me deu um insight. Eu falei, cara, olha só, olha que coisa, né? No mercado financeiro, muitas vezes, quando um investidor vai fazer ali uma avaliação de risco ou vai contratar uma corretora ou um assessor de investimentos, é feito um diagnóstico para entender o perfil desse proprietário, desse investidor, né? Se ele é conservador, se ele é moderado, ele topa aceitar alguns riscos, ou se ele é agressivo, se ele realmente quer buscar maximizar a rentabilidade dele. Agora, isso nunca se falou. Primeira vez, depois você vai lembrar que me ajudar, o Márcio falou sobre perfil de proprietários de imóveis no aluguel de temporada. Quando eu fui falar com o meu co-anfitrião, com o meu administrador, eu falei para ele que eu tenho esse perfil. Estamos começando isso agora aqui. Por quê? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Porque acontece, existem muitos proprietários de imóveis que dependem daquela renda para conseguir manter ali pagamento de escola, pagamento de boleto, de condomínio, ou seja, eles têm um perfil conservador. Eles preferem muitas vezes ter uma regularidade maior nos pagamentos do que necessariamente buscar a máxima rentabilidade possível. E aí, às vezes, alguns anfitriões, por desejo, por ego ou por inexperiência, às vezes buscam maximizar essa rentabilidade até com na boa fé, né, no sentido de trazer mais retorno para esse proprietário, mas não estão pensando numa seguinte situação, é que isso é uma dinâmica que envolve risco versus retorno. Às vezes você vai conseguir mais retorno no seu aluguel de temporada se você deixar ali para a última hora, vou ver ali no Réveillon, naquele jogo lá do Flamengo, eu vou deixar para a última hora. Você pode aumentar o risco para aumentar o retorno? Pode. Mas será que esse proprietário quer? Então, é uma coisa simples e que talvez muitos co-anfitriões e administradores ainda não estejam discutindo, avaliando. Quais são os perfis de proprietários que eu tenho aqui? Essa pessoa ela é mais
Ela se importa mais em maximizar a rentabilidade ou ela quer mais segurança? Então, isso é somente um aspecto. E aí a gente tem toda a gestão dos feriados, gerir alta e baixa temporada, multiplicar canais de demanda, boa utilização das redes sociais para ampliar a demanda, capacidade de utilizar reservas diretas para maximizar o valor retornado, não depender somente das plataformas, utilizar bem as plataformas, um homestage, e aí entra todo um universo de fazer com que aquele imóvel performe. Mas falando dentro do RM, ainda falta muito desenvolvimento para essa área para essa área do nosso negócio e também para muitos profissionais aqui do mercado. Vamos para o terceiro ponto logo para a gente não enrolar. O terceiro ponto é networking, né? Como todo empresário, o empresário que trabalha como co-anfitrião, que cuida de imóveis de temporada, que ajuda outros anfitriões e proprietários, ele precisa fazer parte do mercado e se relacionar. E eu posso dizer, porque conheço os grandes, né? Samuel, da Carpe Diem, Omar do Rio, Mariana, da Luga, Luciano, da BSB Stay. Então, todos os grandes, eles são muito bons em relacionamento. E o que acontece? Parte do nosso mercado, ele começa a se dirigir para ter mais profissionalismo. E o que tem acontecido? Tem sido lançado muitos empreendimentos, até por conta dessa questão regulatória, condomínios aí que afetam e tal. Se a gente começar a olhar para o nosso mercado, vocês vão ver que começaram a surgir alguns empreendimentos, principalmente em grandes cidades, mas esse movimento vai se espalhando, de empreendimentos que já são focados em aluguel de temporada, ou são mistos, né, com uma parte do edifício residencial e uma parte focada ali e também em aluguel de temporada, em short stay. E o que acontece? Isso tem gerado oportunidades para os administradores de imóveis, né, os donos de empresas que administram aluguéis de temporada, que são mais conectados para que eles assumam edifícios inteiros, muitas vezes influenciando até mesmo a construção daquele edifício. E isso acaba se revelando uma grande oportunidade. Por quê? Porque a verticalização é algo que facilita, vamos voltar aqui para no começo aqui dos meus rabiscos aqui, a verticalização muitas vezes vai facilitar a operação. Tem seus riscos, tem seus problemas, etc. Tem, não vou entrar nesse mérito agora. Mas, concorda comigo que é mais fácil você pegar um predinho ali que tem 20 unidades e cuidar das 20 do que pegar 20 unidades espalhadas por toda a cidade, onde você tem que estar correndo de um lado para o outro, com enxoval, mandando equipe de limpeza de Uber para um lado, pegando carro para levar para o outro? É muito mais fácil. Não à toa os hotéis são verticais, na grande maioria ali. Facilita muito você ter 300 unidades que você ter 300 espalhadas por uma cidade inteira. Então, acaba que os melhores, os maiores, os grandes, eles estão muito inseridos no mercado imobiliário, muito conectados com construtoras, incorporadoras, imobiliárias tradicionais, e por meio dessas redes de relacionamento acabam tendo acesso a oportunidades, acabam contribuindo muitas vezes, inclusive, até com o design e projeto desses edifícios, porque existem características de determinados edifícios que podem favorecer o aluguel de temporada ou que são mais específicas para edifícios puramente residenciais ou tradicionalmente residenciais. Então, o networking é onde pode residir grandes ali oportunidades. Sem falar que o lead, né, que vem de indicação, ou seja, a pessoa que vem indicado por um amigo, por um conhecido, por um outro cliente seu, a chance desse lead converter e ficar por longos anos dentro do seu portfólio é muito grande. Então, você precisa se lembrar desses aspectos, porque a operação é, sim, um centro desse negócio, mas cada vez mais está se exigindo daquele empresário que está querendo se destacar no mercado que ele seja bom em outras áreas. Então, comercial, RM, networking, ter uma operação que funciona, ser capaz de liderar bem um time, vai ser fundamental para você que é co-anfitrião e está querendo construir o seu negócio de aluguel de temporada. Bem, se você quiser trocar mais ideias, se você é co-anfitrião e está querendo se desenvolver nessas áreas, quiser trocar algumas ideias sobre isso, quiser conversar com a gente, descobrir como que a gente pode te ajudar, no meu Instagram, @MárcioRBraz, você pode me mandar um direct, manda lá, fala que você assistiu esse vídeo e que você quer bater um papo com a gente, que a gente pode ver como que a gente pode te ajudar. E se você gostou desse vídeo, se você é co-anfitrião ou administrador, eu te peço para colocar aqui nos comentários
que você achou? Quais são as áreas que você sente que você mais precisa se desenvolver hoje no seu negócio de aluguel de temporada? Aquilo que tem sido relevante para você? Comenta aqui para mim e não esquece, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal e manda esse vídeo para a galera aí que te acompanha, para os seus amigos e colegas, e ajuda a gente a produzir mais esses conteúdos. E assim, com comentário e feedback de vocês, eu vou conseguir planejar e estruturar melhor os conteúdos que realmente entreguem valor. A gente está aqui para trabalhar bastante para isso, então esse ano quero produzir muito aqui no YouTube com vocês, então me manda feedback que eu vou agradecer muito. Grande abraço e boas reservas.